Anteriormente em Teorizana... Anteriormente em Power Rangers, os Omega Rangers retornam para Safe Haven após um encontro com o Império. A tensão aumenta quando Zack tenta acomodar os Hartunianos na cidade, que por sua vez são recebidos com hostilidade pelos habitantes de Safe Haven. Enquanto isso, Trini busca uma maneira de contactar o emissário amarelo em busca de respostas. Em paralelo, Draken articula um plano maligno para se libertar. Mas agora iremos voltar no tempo para conhecer a história de origem de ninguém menos que Lord Zed. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Chegamos no fatídico dia, na fatídica edição número 10 do quadrinho Mighty Morphin. É hoje, gente, a revelação, a grande revelação que Ryan Papagaio, nosso querido Ryan Parrott, o escritor, está prometendo aí. E hoje vamos conhecer a identidade dele. Está aqui na minha camisa hoje, Lord Zed. É isso mesmo, caiu da cadeira aí do outro lado. Tô falando sério, gente, é hoje que nós vamos conhecer. Então fica ligado nesse review, não pula, não faz nada, não se mexe, pega o seu lanche antes, porque você não vai conseguir desgrudar o olho da tela. Falando em lanche, gente, prepara esse lanche aí, hashtag lanche com Ana, o que você está lanchando neste dia importantíssimo que vai ficar para a história de Power Rangers. Vocês sabiam, né? Que aqui hoje nós estamos fazendo história nesse canal, eu e vocês, nessa revelação tão importante para o universo todo de Power Rangers. Mas sem mais enrolação, porque hoje a gente tem muita coisa para conversar, vamos ver que treta maligna em Eltar é essa. Há mais de 10 mil anos em Eltar, sim gente, vamos para Eltar diretamente dessa vez, Zofran está muito preocupado, ele está angustiado porque o Conselho de Anciões de Eltar não decide, não bate o martelo sobre a abordagem que ele quer tomar com relação à guerra. Lembrando que os Eltarianos estão em guerra contra as forças do espectro negro. E ele tem uma visão mais agressiva e mais bélica em relação a essa guerra, enquanto o Conselho quer esperar, não quer atacar com muita força, não quer usar as armas que eles têm guardadas. Eles têm aquela coisa, aquela imagem de nós somos pacificadores, nós ajudamos todo mundo. Só que a verdade é que a guerra está acontecendo violentamente, muitos Eltarianos estão morrendo e isso está angustiando Zofran. Ele fala com um magistrado chamado Zen, perguntando, pedindo assim um feedback. E aí, cadê o conselho? Já deliberou? Já falou alguma coisa? E toma uma cortada de volta aí do magistrado dizendo, olha, você tem que respeitar o tempo do conselho porque eles sabem tudo na hora certa e tal, então aguenta aí, fique no seu lugar e quando eles tiverem uma decisão, você vai ser informado. Você vê que é guardião supremo até um certo ponto, você não pode ultrapassar aí os anciões. Nisso, Zartos e Zordon se aproximam, Zartos leve, brincando, falando com Zofran, nossa, você tá falando de um jeito aí que se o conselho pegasse, você ia tomar uma bronca, iam tirar sua capa, você não ia ser mais Guardião Supremo, enquanto o Zordon tá demonstrando uma preocupação com essa falta de ação do conselho, ficando ao lado do seu companheiro e superior, Zofran. Então é uma situação tensa, mas o Zartos apoia seu amigo e companheiro, dizendo que o conselho deveria apoiar Zofran com suas ideias e parar de ficar enrolando basicamente, de fazer as decisões que precisam ser feitas. Nisso eles estão caminhando por Eltar e Zofran confessa para os dois amigos que ele está exausto. E é nessa hora que Zartos faz uma colocação que parece informal, mas depois eu vou explicar para vocês que meio que é um veneninho, falando, olha, tá tendo um boato aqui em Eltar de que você vai se juntar ao conselho e isso vai tornar esse conselho mais ativo, vão tomar decisões mais rápidas, vai ficar mais eficiente, e vai pendurar a capa de Guardião Supremo. E aí Zordon fala assim, nossa, se você realmente largasse o posto, você poderia descansar um pouco das batalhas e até mesmo ter uma família, criar uma família. Mas, gente, Zofran não quer saber disso não, ele diz que ele foi forjado na guerra, e que a vida dele são as batalhas e é que ele nunca vai sair do posto dele, de jeito nenhum. E depois dessa conversa,
eles vão diretamente para o Palácio de Bandora, porque eles precisam continuar a fazer as proteções do Cristal Zel. Então nós vamos direto para lá. Chegando lá, Zartos é deslocado para colocar sondas ao redor da Lua para proteger, enquanto Zordon é colocado para aumentar a vigilância. E enquanto eles estão fazendo isso, a gente conhece, né, um ser que pode ficar invisível, a nave dele também, a gente vê a nave entrando no planeta e vê esse ser atacando guardas eltarianos que estavam ali ajudando, enfim, na defesa do Cristal Zel. E rapidamente ele derrota todos eles e diz que quer saber a localização do Cristal Zel. E claro que os guardas entregam tudo, gente, porque ele literalmente trabalha com venenos e ele faz uma ameaça dessa forma. Ele tem uma cara de assassino treinado, caçador de recompensa, mercenário, uma vibe meio isso aí. E esse personagem é muito interessante, eu vou comentar sobre ele lá no final, porque eu não quero dar spoilers pra vocês agora no vídeo. Mas segura aí esse personagem que vamos falar um pouco mais sobre ele mais adiante. E ele não perde tempo, gente. É zero perda de tempo. Dali onde ele saiu dos guardas, ele vai direto pro Palácio de Bandora. Ele mata os sacerdotes que ele encontra, os sacerdotes bandorianos, e vai direto para o Cristal Zel. Ele tá quase colocando a mão quando ele é atacado por Zordon e Zofran na força do ódio. Literalmente, gente, o Rafa vai colocar o quadro aí, vocês vão ver. Eles atacam assim, porque meio que eles já estavam esperando algum invasor, mas eles querem finalizar este problema o mais rápido possível. Os três então começam a lutar, uma luta insana, e rapidamente esse mercenário percebe que Zordon é o elo mais fraco ali daquela luta a três. E ele diz para Zofran que se ele entregar o Cristal Zel, né, e eles ficarem de boa, ele vai deixar o Zordon vivo. A outra coisa que ele fala é que ele conhece muito bem o Guardião Supremo de Eltar, porque tem um prêmio, né, que o Espectro Negro colocou na cabeça dele. Então ele tá ligado quem ele é um valioso, né? E isso acho que confirma um pouco o negócio do caçador de recompensas, mercenário. E a luta tá realmente difícil. Ele consegue jogar Zordon pra longe, ele consegue quebrar o visor do capacete de Zofran. E, né, começa a se vangloriar, dizendo que eu tenho armas com veneno, como é que vocês querem morrer? Veneno rápido, veneno lento. Assim, ele meio que tá achando que tá ganhando aquela luta. E enquanto ele está fazendo isso aí, né, Zordon consegue se recuperar e volta para atacá-lo, só que ele recebe um golpe quase fatal. É tipo assim, quase morreu, praticamente. E isso choca Zofran muito, ele fica completamente chocado. E eu queria lembrar pra vocês que esse mercenário, ele assim, ele não luta calado não, ele fica provocando o tempo todo Zofran. Eu falei pra você que eu ia acabar com seu pupilo, vocês eltarianos não lutam sujo, é por isso que vocês sempre perdem, né, fazendo alusão às mortes que estão tendo na guerra contra o Espectro Negro, e fica se vangloriando, dizendo que o Espectro Negro sempre vai ganhar, que eles não podem fazer nada. Ou seja, pra mim ele tá ligado diretamente a alguém que está ligado ao Espectro Negro. Zofran então dá um clique, gente, e ele vira um negócio com instinto assassino, diz que se é pra lutar sujo, ele vai lutar sujo com tudo, e nisso ele consegue conter esse mercenário na porrada, basicamente, mas ele vai precisar escutar duras palavras desse companheiro de guerra, aí, inimigo de guerra, vamos dizer assim, dizendo que a guerra nunca vai acabar, porque o Espectro Negro sempre vai ter alguém para sacrificar, ele não se importa com nada nem ninguém, e que ele, né, vai colocar as forças eltarianas à toa, matando várias pessoas, e no fim o Espectro Negro ia ganhar e ele ia perder. Então ele tranca numa prisão, coloca os guardas para ficarem de olho, falando, se esse cara escapar, vocês vão pagar com a vida de vocês. E nisso nós temos Zartos chegando com a cara super preocupada, perguntando por Zordon, perguntando pelo Cristal. E a cara de Zofran, gente, que só pergunta uma coisa. Aonde você estava, Zartos? Um negócio inferior pro lado dele. E ele abaixa a cabeça, diz, eu estava fazendo exatamente o que você me mandou, mas eu vejo que é culpa minha não ter estado aqui. Vale lembrar que ele é um guerreiro muito melhor e mais habilidoso que Zordon, lutou ao lado de Zofran em muitas batalhas, e por isso que Zofran está cobrando a presença dele, porque se ele tivesse presente, a luta teria sido bem diferente. Então fica aquele clima assim super tenso.
Zordon então é levado para uma curandeira, acredito que ali na própria lua, porque eles tinham uma equipe que estava ali, e ele tá muito mal. A curandeira diz que ele tá por um fio, que nem sabe como é que ele tá vivo por causa do veneno que foi aplicado. E ela diz que provavelmente por causa da proximidade dele com o Cristal Zel, que é uma fonte de vida. Então ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém sabe que veneno é aquele. Então é uma situação bem difícil. E Zofran diz, você vai salvar ele, não importa se você tenha que usar a magia das trevas, você vai curar Zordon. Gente, eu fiquei nervosa. A gente sabe que Zordon não morre porque, né? Mas, mesmo assim, um momento super tenso ali. E Zordon acaba acordando ali, meio, sabe, com dor, meio assim, em transe. E pergunta do Cristal Zel se ele estava seguro, se eles tinham conseguido vencer a batalha. O amigo acalma ele, não, tá tudo bem e tal. E ele faz um apelo ao seu amigo, que é: Zofran, use o Cristal Zel antes que o Espectro Negro pegue. Use o seu poder, né? E... para derrotar e acabar com isso de uma vez por todas. E o nosso Guardião Supremo diz que ele fará o que for preciso para proteger tudo e todos, gente. Isso é uma frase muito perigosa. Após deixar Zordon, ele vai direto para o Conselho de Anciões e lá, a bravura de Zordon é honrada e os anciões dizem que o Cristal Zel precisa ser urgentemente retirado daquela lua. E Zofran, por um instante, respira aliviado, dizendo, não, eu vou pegar, vou botar na minha nave, tá tudo certo, e trazer pra cá. E os anciões falaram, não, você não pode trazer pra Eltar, não. É muito perigoso pra vir pra cá. De jeito nenhum, você não vai trazer isso aqui, que a gente não conhece as propriedades, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente pode acabar explodindo o planeta inteiro e acabar com o Eltar. Então, de jeito nenhum. E aí, Zofran fica assim, ué, então onde é que vocês sugerem que eu leve a algum lugar que seja mais seguro do que aqui? E os anciões respondem algo errado. Porque eles dizem, nós vamos pensar, que é exatamente o que eles já estavam fazendo sobre tudo. Então assim, gente, a paciência de Zofran tá por um fio pendurada. Um fio. Mas ele não aguenta. Depois que eles falam que vão esperar, ele começa literalmente a gritar, a berrar com os anciões. Dizendo tudo que estava entalado na garganta dele sobre a guerra, sobre a indecisão, sobre a covardia. Segundo ele, os Eltarianos têm armas que poderiam acabar com os seus inimigos só com um pensamento. Fiquei meio... de arma é essa, Enfim. Não, foco aqui na história, E que os anciões precisam tomar uma decisão certeira, agressiva, agora. Porque, olha o que acabou de acontecer. Quase eles perderam aí o Zordon, que era guardião de Eltar. Os anciões continuam batendo na mesma tecla, dizendo que os Eltarianos são um povo pacífico e um povo que ajuda e não são conquistadores. E assim, sinceramente, gente, Zofran não quer mais ouvir essa ladainha. Ele tá cheio disso, porque enquanto eles estão falando isso e estão lá no conselho, os homens de Eltar, o seu exército está morrendo no campo de batalha. E assim, simplesmente ele esgotou a paciência, esgotou tudo que tinha, a última gota dentro dele. E ele sai enquanto os anciões estão dizendo que Zordon sabia do risco, que o sacrifício dele vai ser bem-vindo para o bem maior e que basicamente é isso, Zofran vai ter que engolir esse sapo, mas ele sai dali com uma decisão tomada. Ele vai dali para o Palácio de Bandora pegar o Cristal Zel. Zofran decidiu finalmente usar os poderes do Cristal Zel. Zartos tenta impedir de todas as formas, inclusive dizendo que Zordon não ia querer que ele fizesse isso. E ele fala, pelo contrário, Zordon me disse várias vezes para usar o poder do Cristal Zel. Eu vou usar sim, a gente vai acabar com isso juntos. A gente agora tá com o poder nas nossas mãos e juntos nós vamos levar Eltar à vitória e acabar com tudo que o Espectro Negro está fazendo de mal a todas as pessoas nas galáxias, no universo inteiro. Então ele manda Zartos de volta para a nave, tipo, vai para a nave, vai preparar as coisas que eu vou aqui pegar o cristal. Nisso, os sacerdotes bandorianos que sobraram vão até ele com um balãozinho vermelho, tipo, pare, não faça isso. E mostra, aquele lá, o maior, o sacerdote Mor, que tem a barbazinha, de raiz, tira a faixa do braço e mostra o seu braço literalmente sem nenhuma pele, um negócio meio em carne viva, um negócio horrendo. E ele fala, se você tocar no cristal é isso que vai acontecer com você, não toque no cristal que vai dar ruim. Mas, gente, ele escuta? Zofran não escuta.
E assim, uma coisa que a gente nota nas páginas seguintes é que Zartos, na verdade, não foi para a nave. Ele está escondido nas sombras da sala do Cristal Zel, observando tudo. Zofran, então, não hesita e estica a mão e toca apenas um dedo no Cristal Zel. E toda a sua pele é retirada do seu corpo. Brutalmente, com muita dor. Ao mesmo tempo, tudo sai como se a pele dele explodisse. E junto com isso, uma explosão varre todo o planeta, devastando tudo, matando sacerdotes, matando os seres do planeta, animais, plantas e deixando tudo um grande deserto com um palácio lá no meio. Antes a gente estava achando, na verdade essa teoria veio antes disso. Logo que eu comecei a ler a história entre Zofran, Zartos e Zordon, eu tinha certeza que quando Zofran se tornou o Guardião Supremo, né, que chega a ter uma cena que ele sobe aos céus lá com os conselheiros de Eltar, que o poder ia subir a cabeça dele e ele se tornaria Lord Zed. Passaram algumas edições, eu acho que Ryan Parrott fez de propósito. Ele começou a dar várias sugestões de que, na verdade, Zartos seria o que viraria um possível vilão, sendo Lord Zed ou não, porque estava tendo um probleminha de treta entre ele e Zordon, onde Zordon foi eleito Guardião de Eltar, mas, na verdade, essa posição deveria ser do Zartos, que era um guerreiro mais antigo, de mais confiança do Zofran, né? Ele é o Supremo e tem o de Eltar. E ele deu essa posição para o Zordon. Então criou todo esse incômodo entre os dois. Só que depois a gente descobre pela Candice que Zartos é o Guardião Supremo de Eltar atualmente e há milhares de anos. Aí eu já fiquei assim, bom, pode ser verdade ou mentira, né? Então, se foi isso, ele seria Guardião Supremo de Eltar já há milhares de anos. Então, se isso for verdade, ele não pode ser Lord Zed, né? Nosso Zartos realmente está lá servindo Eltar há bastante tempo. E a outra coisa que a gente descobre, agora foi nessa edição, é que Zordon foi Guardião Supremo de Eltar por um período antes de Zartos. Então, vamos lá. Antes de Zartos, depois de Zofran. E ele fala pro Billy que Zofran morreu, teoricamente, em batalha. Mas e se Zofran não morreu? E a gente volta para minha teoria inicial de que realmente o poder de Guardião Supremo subiu a cabeça e ele se tornou Lord Zed. Tá voando porque não pegou, em outros momentos a gente falando sobre isso aqui no canal e no centro de comando. A gente sabe que tem uma historinha aí que já foi revisada aqui no canal, onde mostra que Lord Zed não tinha aquela aparência desde sempre. Ele tocou no Cristal Zel tentando roubá-lo e perdeu toda a sua aparência. Ele ficou totalmente deformado, sem pele, enfim, né? Desse jeito que a gente conhece ele, esse jeito maravilhoso aí, carne e tubos. E se Zofran, a gente viu agora no começo desta edição número 7, ele maravilhado com aquele poder da maçãzinha que apareceu. E se ele simplesmente foi consumido em querer ter o Cristal Zel para si, na desculpa de proteger do Espectro Negro, e acabou sucumbindo e virando Lord Zed. Gente, queria dizer aqui que a equipe do Mega Power Brasil viu esse momento. Foram muitas teorias, foram muitas discussões, muitos minutos extras que vocês não viram, né, depois ou antes dos podcasts, muitas mensagens de WhatsApp, conversando um com o outro, a cada capa, a cada prévia que saía, a cada quadrinho lido, a gente especulava quem seria Lord Zed, né? E eu gostaria de dizer que o nosso primeiro palpite estava certo. Realmente, Zofran é Lord Zed, gente. E agora está batido o martelo. Lord Zed realmente é um Eltariano. O Z era realmente uma pista de que ele era um Eltariano. E isso liga esse personagem de uma forma absurda à lore principal da franquia. Então, e cria assim uma tensão entre ele e Zordon jamais vista. E a gente vai saber disso justamente agora nesse arco de quadrinhos, e isso vai ressignificar muita coisa a partir daqui.
Eu acho que Ryan Parrott fez um trabalho absolutamente incrível de escrita, porque foi nosso primeiro palpite, mas depois ele foi colocando elementos que foram dando dúvida para o leitor, né? Então a gente tem Zartos entrando como um ser duvidoso. Primeiro, ele tem uma armadura prateada, que eu não acho que foi por acaso. Para já você pensar que não, Lord Zed tem as partes prateadas, então com certeza é Zartos. Zartos começou a fazer coisas que, né, todo mundo começou a duvidar dele, né, umas escolhas meio estranhas. E fora que o ultimato, né, dessa dúvida, né, para ver quem era que estava prestando atenção em quem não estava, foi aquela capa onde Zofran e Zordon lutam contra o mercenário. Né? E é um mercenário, vamos falar a verdade, aquele mercenário deve ter tocado no Cristal Zel, ou a raça dele é vermelha, parecendo Lord Zed, porque a sensação que eu tenho é que ele também perdeu a pele tocando no Cristal Zel, mas não parece, porque ele vai atrás, não sabe onde tá, não sei se ele já estava caçando o Cristal Zel, se recuperou e tá tentando de novo, amando do Espectro Negro, ou amando de outra pessoa, talvez o próprio Zartos, né, que foi enviado, né, quem sabe Zartos enviou esse mercenário para matar Zofran e Zordon, ou então ser uma segunda opção caso o Cristal Zel não desse conta. Enfim, vamos segurar esse pensamento, já é uma teoria aqui. E, assim, ele também tem partes de metal, então eu não sei se ele não vai ser utilizado mais para frente, porque, né, ele não morre nessa edição. Então, essa capa causou muita dúvida, porque muita gente pensou, principalmente aqui no Megapower Brasil, pensamos que ali já era Zartos transformado numa forma prévia de Lord Zed, né? Uma forma encapuzada, com armadura e tal, e que depois ele ia tirar tudo e ia ficar peladão lá com só as partes de metal nos lugares que importam, né? Mas, quanto mais a gente pensava aqui, mais a gente debatia, mais ficava aquela coisa de que não, gente, só pode ser Zofran. E a dúvida foi tirada quando saíram as capas com os raios que se completam, né? A primeira capa que saiu foi do lado onde ele não tem a cicatriz. E eu falei, assim que sair o outro lado, a gente vai saber. Se tiver a cicatriz, é Zofran, se não tiver, é Zartos. Porque Zordon não vai virar Lord Zed, né? Então, uau! Parabéns, Ryan Parrott. Escrita impecável. Eu vou parar de comentar aqui, porque senão eu não, primeiro vou deixar o vídeo grande, depois vou esgotar todos os comentários e os meus colegas no centro de comando do nosso podcast. Então eu vou voltar agora pra gente finalizar o nosso review, né? Porque ainda tem umas coisinhas que acontecem que são muito importantes pra gente entender muitas coisas que vão acontecer e também perceber o que ficou em aberto aí, que o nosso querido Rian Papagaio deixou. Então, após este evento super violento, bem gráfico, né, na página, Zartos aparece como se não tivesse acontecido nada, como não soubesse o que está acontecendo, dissimulado. O que aconteceu? Cadê o Guardião e o Cristal Zel? O mercenário escapou porque, né, com a explosão, as ruínas, o castelo meio que desmoronou um pedaço. E ele e 2 guardas sobreviveram, não sei como, não sei se Ryan vai explicar isso de alguma forma, porque que todo mundo morreu e os Eltarianos não. Eu fiquei com essa dúvida, mas enquanto ele está perguntando isso, uma voz fraca do meio dos escombros chama por Zordon, né? Um Zofran delirante de dor, provavelmente, porque acabou de ter sua pele retirada do corpo e ser soterrado por pedras. Mas não é Zordon que vem ao seu resgate, é o grande salvador Zartos, que o cobre com a capa vermelha do Guardião Supremo e diz que vai ajudá-lo, que vai ficar tudo bem. Mas ao mesmo tempo, ele começa a jogar na cabeça do seu amigo, será que a gente pode chamar assim? Todas as teorias da conspiração. Alguém tentou te matar, isso aqui foi um plano, alguém envenenou o Cristal Zel para tirar os seus poderes. Não se preocupe, meu amigo, eu vou cuidar de você. E nisso, quando ele sai de lá de dentro e os guardas veem, né, eu acho que eles nem realizam que é o Guardião Supremo. Eles falam, nós vamos buscar uma curandeira, a gente vai ajudar. E Zartos mata os 2. Pá! Na hora. E Zofran não entende.
fraco, quase sem poder respirar, ele não entende. Mas Arthur continua com seu discurso, dizendo: alguém tentou te matar, fizeram um plano que deu errado. Mas não se preocupe não, eu vou te ajudar. E ele acaba levando o seu querido ex-amigo para a nave e diz: os anciões têm olhos em todos os lugares, a gente precisa fugir, a gente precisa se esconder, a gente não pode confiar em absolutamente ninguém. Mas não se preocupe, porque nós vamos encontrar os culpados e vamos fazer justiça. Ele continua dizendo que ele será mais forte do que antes. Stronger than before. Já ouviram isso antes? Quem ouviu isso antes, coloca aqui embaixo e coloca o complemento que vem logo depois. E que hoje Zofran de Eltar morre, mas uma nova força renasce na galáxia. E, meus amigos, acaba o quadrinho. Isso mesmo, acaba o quadrinho. Acabou assim. Pensa na agonia de você querer ler mais, de você querer consumir mais. Agora, vamos falar uma coisa aqui. Zartos, sinceramente, tá ganhando prêmio por enquanto, é pior que Lord Zed. Porque ele é aquele vilão que ele não se declara inimigo, claramente. Falando assim, eu sou o seu inimigo, tenha medo de mim, nós vamos lutar. Ele não, ele é aquele inimigo que se disfarça de amigo, fica do seu lado dizendo que tá te ajudando, mas na verdade ele tá te apunhalando pelas costas. Então foi ele que tramou todo o plano contra o Guardião Supremo. Foi ele que colocou ali, né, os Bandorianos para colocar um feitiço de proteção no Cristal Zel. Porque ele sabia que quando Zofran fosse empurrado, os parafusos fossem apertados, ele fosse levado ao limite, ele iria usar o Cristal Zel, principalmente pela influência de Zordon, que Zarto já tinha percebido que era muito maior que a dele. Zordon influenciava Zofran positivamente, ele ouvia Zordon. Quais foram as últimas palavras de Zordon antes do desastre acontecer? Pegue o Cristal Zel e use. Use para acabar com a guerra. Isso, juntando com a briga que ele teve lá no conselho, fez com que ele decidisse pegar o cristal, que era exatamente o que Zartos queria. Só que Zartos não contava de que ele ia sobreviver, pelo menos eu acho que ele não contava. E agora ele vai ter que dar um jeito. Qual o jeito, gente? O jeito vai ser levar ele em algum lugar para fazer essa operação. Aí vai ser uma operação à la Darth Vader, né? Para poder colocar ele numa armadura, um esqueleto, para que ele consiga ter estrutura para andar, porque ele teve o corpo muito carbonizado. Então, gente, segura essa e se liga na matéria lá no site do Mega Power Brasil, tá? Que foi trazida pra gente aí com a ajuda do Antonino, nosso apoiador, que Ryan comenta num podcast quais os planos para essa história ainda sobre Lord Zed. Então, não vou contar aqui pra vocês. Vocês vão ter que ir lá no site ler a matéria, tá? Ou então vão poder também ouvir o podcast, porque a gente vai comentar sobre isso no podcast. Então não perca, tá bom? Não vou me estender muito aqui. Coloquem nos comentários com a hashtag Squad do Poder, Lanche com Ana, aquela frase que eu falei pra vocês completarem. E depois de tudo isso, vocês me falam o que vocês acharam desta revelação. Não esqueça de seguir o Mega Power Brasil em todas as redes sociais no @MegaPowerBrasil, visitar o nosso site que é o megapowerbrasil.com e, claro, vir fazer parte do nosso Apoia-se, nosso projeto de financiamento coletivo, onde você pode escolher um valor mensal para apoiar o Mega Power e ajudar a gente a crescer ainda mais esse projeto e fazer parte aí dos Guardiões de Eltar que já estão conosco, nossos apoiadores, Bruno e Rafael de Paula. É isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo e que o poder o proteja.